Oi, gente. Mostrando aqui pra vocês o que é a minha comida hoje. Gente, hoje eu vou comer feijão, arroz, né? Como todo dia. Tem salada, mas eu nem peguei. É aipim, gente. Aipim frito, que acho que tem um tempo que eu não como. Aipim e a carne, gente. Olha só, vocês adivinham o que que é? Bife de fígado, gente. Quando eu era criança eu detestava isso. Bife de fígado. Mas hoje em dia, gente, eu amo. Né? Porque quando a gente é criança, tem coisas que a gente acha que é ruim, mas quando a gente cresce a gente vê que é bom. Mas uma coisa que eu achava ruim. Ah não, acho que era uma coisa que eu achava boa, porque minha mãe falou que quando eu era bebê, ela me dava de colherada, que é o jiló, né, gente? Mas hoje em dia, nem a pau, Juvenal. Nem a pau como jiló, gente. Porque não desce, sabe? Eu começo a mastigar e, sei lá, numa coisa que não desce. Então eu prefiro nem provar. Ela tá falando que é frescura, né, gente? Mas, nós jovens hoje em dia somos frescos, gente, vocês acham? Pois é, né? Aí, gente, esse aipim frito aqui que tá uma delícia. Minha mãe também fez um molho, gente, pra carne. Ela fez um molho com cebola e pimentão, que eu gosto muito. Mas gente, antigamente não tinha muito condições, né? Então o que tinha pra comer se comia. Não, tô falando na sua época. Tô falando na sua época de infância. A senhora falou que não tinha condições de ter um Nescau. Eu nunca falei Comia... isso. Vocês sempre comeram Nescau, seu pai sempre na sua época, quando a senhora era criança. Na sua época, quando a senhora era criança, minha mãe, gente, falava que a gente ainda tem Nescau. Vocês só sabem tomar Nescau, não tomam café. Que a gente só sabe tomar Nescau, não tomar café. Que na época dela de criança era café com leite. Não tinha essas mordomias de Nescau, né? Nescau cereal. Nem nada disso, gente. Existia, mas não tinha. Então, o que tinha, comia e era feliz. E era forte, entendeu, gente? Somos fortes, mas vivemos só deitados. Então, gente, esse é o meu almoço de hoje, gente. E aí, o que vocês acham? Vocês também gostam, gente, de aipim frito com bife de fígado? E quem aí não gosta de bife de fígado, deixa nos comentários. Tá bom, gente? Gente, já almocei, nem descansei bem, gente. Estou aqui com vocês, gente. Ai, gente, como sempre, ó, dá aquela vontadinha de se espreguiçar, né, gente? Porque depois do almoço, ai, a gente só quer descansar. Bem, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão nessa terça-feira, né? Como vocês estão, gente? Tudo bem? Falem aí comigo se vocês estão bem. Tá bom, gente? Mostrei pra vocês minha comida, né? Aí acabou que eu comentei com a minha mãe, mas é verdade, gente. Porque minha mãe, ela sempre falou isso pra mim. Ela falou, eu tenho um primo meu que até fala, essas crianças de hoje em dia são tudo criadas a Todd. Porque as crianças de hoje em dia eram tudo criadas a Todd, gente. Porque antigamente não era assim, não. A coisa era diferente, né? E antigamente, na época da minha mãe, né? Lá em 1965, que foi quando ela nasceu, né, gente? Quando ela era criança, né? A coisa era bem diferente. Mas ela fala que nós somos criadas a Todd porque a gente não gosta de... Por exemplo, eu não gostava de café. Eu só fui aprender a gostar de café depois de um tempo. Depois de um tempo que eu aprendi a gostar de café. Porque eu não gostava de café de jeito nenhum. E eu fui acostumada desde pequenininha, desde criança, realmente criada a Todd, né, gente? Desde criança, criada Nescau. Desde pequenininha, eu sempre meu pai comprava Nescau, a gente só bebia Nescau. Café com leite. E uma vez eu lembro que minha tia foi me dar café com leite. Eu olhei assim e falei, café com leite? Porque assim, não estava acostumada. Estava acostumada a beber o Nescau, mas aí acho que eu até gostei. Eu até gostei de tomar.
Mas porque café com leite, né, gente, é muito mais forte do que o Nescau, né? Eu acho que é o que dá mais sangue do que o Nescau, né? Mas assim, eu não tomava café quando era criança. Eu tomava Nescau. E minha mãe, quando era criança, tomava café, porque acho que nem existia, né, Nescau. E se existisse na época dela, era luxo. E assim, na época dela, o que tinha pra ela, o que tinha pra eles, né, gente, era pouco, não era muito, igual ela falou que tomava café com leite, pão e manteiga, né? Não era muito, não era café luxo, mas o que tinha, eles tinham, mas mesmo assim eles eram felizes. Minha mãe fala que os jovens hoje em dia é uma geração fraca, né? Porque antigamente eles passavam por tanta coisa, né? Antigamente minha mãe, jovem, criança, passou por tanta coisa, tanta dificuldade na vida, né? Quase até passar fome, né? Ela passou. E hoje em dia, né, nós assim, mesmo que nós não tenhamos uma condição, mas a gente tem o nosso Nescau, a gente tem, né, aquilo que, mesmo não tendo muitas condições, mas nossos pais, né, nossos pais procuram dar o melhor pra gente. E antigamente não era assim, né? Antigamente o filho tinha que sair para trabalhar cedo, por exemplo, um jovem de... Eu penso, minha mãe começou a trabalhar, gente, com 17 para 18 anos. Uma menina de 17 anos hoje em dia trabalhar em uma casa de família, isso hoje em dia não... Isso hoje em dia assim, é uma coisa assim bem escassa, porque primeiro, mesmo a pessoa sendo bem pobrezinha, hoje em dia tem a oportunidade da pessoa estudar em escola pública. Isso minha mãe não tinha antigamente na época dela. Oportunidade assim, minha mãe falou que não era fácil você fazer o ensino médio em escola pública igual hoje em dia tem, né? Hoje em dia os jovens têm oportunidade de estudar em escola pública, fazer o ensino médio. Antigamente, na época dela, não tinha essa facilidade. Hoje em dia tem tanta coisa na internet, tanta coisa que oferece para o jovem de baixa renda. Hoje em dia tem Enem, hoje em dia existe Enem para o jovem, né, conseguir bolsa de 100% em faculdade, seja ela particular, seja ela pública. Na época da minha mãe não existia isso, né? Na época da minha mãe não tinha essa facilidade, essas oportunidades que tem hoje em dia, né? E minha mãe, ela foi trabalhar muito jovem, com 17 anos, 17 para 18 anos, em casa de família. E quando é que uma jovem hoje em dia de 17 anos vai, às vezes não tem nem experiência, às vezes não sabe nem fritar um ovo. E minha mãe, desde pequenininha, sempre, igual ela falou pra mim que ela nem pediu a mãe dela pra ensinar ela a cortar um frango. Não, cortar frango não, acho que foi passar roupa. Acho que ela nunca falou, ah, mãe, vem aqui me ensinar isso. Ela falou que não, que ela sempre aprendeu olhando a mãe dela fazer. Antigamente eu nem gostava quando minha mãe falava isso, porque eu falava, ah, poxa, que saco, minha mãe tudo fala que ela aprendeu olhando, mas eu não sei aprender olhando, eu quero que ela me explique, que ela me ensine. Porque minha mãe fala, ah, garota, você não sabe passar uma roupa, você não sabe fazer, você não sabe passar uma roupa não. Antigamente eu não ficava, ah, mãe, vem me ajudar a passar, não. Eu aprendia só de ver minha mãe olhando, eu aprendi a passar a roupa. E era assim, né, antigamente minha mãe falava que quando ela tinha 6, 7 anos, ela botava os tijolinhos assim na pia, colocava 3 tijolinhos para ela subir e lavar a louça com 6, 7 anos de idade. E a minha avó sempre exigente, né? Sempre exigiu que tudo tivesse a casa limpa, sempre todo mundo trabalhando, tanto minha mãe, tanto meus tios. Meus tios, eles sabem fazer serviço de casa, que é uma beleza. Meu tio Júlio sabe cozinhar, tio Zé, todos eles sabem cozinhar, os meus tios. Por quê? Porque desde criança, desde pequenininho, sempre teve que um tomar conta do outro, um olhar o outro, o mais velho olhava o mais novo, né, gente? Antigamente, mas tinha dificuldade, né? Tinha que... Igual minha mãe, não pôde. Minha mãe falou que não pôde, não repetiu, acho que o ano, porque acho que teve que trabalhar, ou
repetiu o ano porque não pôde se concentrar totalmente nos estudos, né? E na época dela não tinha oportunidade igual hoje em dia tem. Mas mesmo assim, com toda a dificuldade, né, que ela já falou pra mim que já foi até pedir, já foi pedir com a minha avó. Minha avó já levou minha mãe pequenininha pra pedir de porta em porta, porque, né, porque não tinha nada em casa. Então, muita dificuldade, muitas coisas, né, gente, que minha mãe passou na infância dela, né? Eu fico pensando aqui, lembrando das coisas que minha mãe falava que ela viveu na infância, na adolescência, na juventude. Então ela teve que trabalhar. Ela falava que o pai dela ainda falava: a minha mãe falava, papai não dá nada não, vai trabalhar, tem que trabalhar. E foi isso que ela fez, ela foi trabalhar. Aí ela falava que o pai dela até falava, rapaz, o jeito dele falar, gente, tu é independente, você é independente, você já trabalha, você faz o que quiser da tua vida. Porque desde novinha, né, trabalhando. Aí hoje em dia, já pensou, uma menina de 17 anos vai pensar, ai, eu ir trabalhar em casa de família, Deus me livre, né? Talvez pense assim, primeiro porque talvez seja uma vergonha ou sei lá, porque hoje em dia os jovens, realmente hoje em dia a juventude é diferente. E eu até falo que eu queria ter nascido no tempo da minha mãe, porque as músicas que eu gosto, assim, são todas, né, dos anos... Eu gosto mais das músicas de antigamente, que tem mais conteúdo do que as músicas de hoje em dia. Tipo os cantores que a minha mãe gosta. É George Michael, é Phil Collins, é Bee Gees, é Sting. Eu amo todos eles. Gente, quem aí é dos anos 80, 60, 70... Gente, são esses cantores que eu gosto. Por quê? Porque eu aprendi a gostar com a minha mãe. E as músicas são boas. De você ver assim o conteúdo da música. Não é igual o conteúdo da música de hoje em dia, que não tem nada, que só tem besteira. Hoje em dia o mundo tá muito mudado, né, gente? E naquela época, apesar de tudo, de toda a dificuldade, minha mãe fala que eles eram mais fortes, porque aturavam coisas. Hoje em dia qualquer coisinha... Hoje em dia, qualquer coisinha, o jovem já entra em depressão, o jovem já pensa, né? Já tem tanta coisa, né? Depressão, é a automutilação, o jovem se corta. Tem jovens que se revoltam, que acham de serem rebeldes. Hoje, antigamente não tinha dessas coisas, suicídio. Vê que hoje em dia, gente, uma das doenças que mais tem é o suicídio. E a depressão que leva ao suicídio. Você vê como está hoje em dia, o mundo está tudo tão cruel, tanta crueldade, que você vê as doenças de hoje em dia. Antigamente, minha mãe falava que se tivesse um caso de suicídio, até tinha, mas tipo, era mais de se escandalizar. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia é uma coisa normal, que você ouve, fulano se matou. Tipo, uma coisa que você ouve aí toda hora. E antigamente, na época da minha mãe, era diferente. Aí minha mãe fala que antigamente a geração deles eram mais fortes. E eu também acho. Eu também acho, porque minha mãe, de tudo que ela passou na vida, as coisas que ela me contou, realmente ela podia ter tudo pra até querer se matar, né? Mas não, eles, pra querer se rebelar, pra querer ser rebelde, né? Mas não, a geração dela era e é mais forte, é a realidade, eu concordo, isso eu concordo com ela sim. Porque hoje em dia os jovens, né? Hoje em dia nós jovens de hoje em dia são fracos. Assim, não porque talvez eles queiram ser fracos, mas porque do jeito que o mundo tá, né? Assim, o mundo hoje em dia contribui para que essa geração seja fraca, não é, gente? Aí eu mostrei a comida para vocês, aí eu lembrei, aí me veio esse assunto, por isso que eu comentei, gente, com vocês. Porque aí eu fiquei pensando, minha mãe ficou falando, eu fiquei pensando, mas é verdade, eu concordo que hoje em dia essa geração é criada Todd.
Eu concordo com a minha mãe, gente. Porque antigamente, sei lá, tinha dificuldade? Tinha. Não era fácil a vida? Não era. E hoje em dia também não é. Mas sei lá, mesmo com tudo, eles eram mais felizes, igual a minha mãe falou. Mesmo com tudo, parecia que a gente era mais feliz. Igual esses dias a gente pegou uma Uber, a Uber veio falando com a gente que antigamente, na época dele, que ele tem 46 anos, que na época quando ele era criança, na época do Collor, que teve tipo o aumento de inflação, que é a inflação, porque na época, hoje, a gente estava conversando, né, que tá tudo caro, na pandemia ele falou, mas antigamente, ele falou, tá igual quando eu era criança, na época do Collor, que ele aumentou tudo, o imposto, né, subiu absurdamente, mas ele falou que antigamente ele achava que o mundo antigamente era pior que hoje. Aí a mãe falou, o quê? O mundo antigamente pior que hoje em dia? Ele falou que tinha mais maldade. Aí a mãe falou, não tinha não. Poderia ter, a gente passava dificuldade, mas mesmo assim a gente era mais feliz do que hoje em dia. Não, minha mãe falou, não. O mundo antigamente não era pior igual tá hoje não, né? De maldade, disso, de tanta coisa que você vê na televisão que você fica assim, meu Deus, parece que é de outro mundo, né? Antigamente tinha maldade, mas hoje em dia, né, com o passar dos anos, com o passar dos tempos, você vê que a iniquidade é pior. E isso está escrito, né, gente, na palavra de Deus. Deus fala que nos últimos tempos o amor se esfriaria. Tanta coisa que você vê na televisão de, por exemplo, pai matar filho, filho matar o pai. Quanto que um filho vai matar um pai vai matar um filho, né? Sendo sangue do sangue, né, gente? É uma coisa assim, realmente, que você fica pensando, meu Deus. Aí eu penso, apesar de tudo daquela época da minha mãe ter sido sofrida, dela ter passado por coisas, mas sim, eu acredito sim que ela era mais que aquele tempo, era-se tudo mais simples, mais inocente, né, gente? E aí, amigas, o que vocês acham? As amigas aí as amigas mais experientes, vamos falar assim, o que vocês acham? Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo, pessoal? Eu falei até que eu não gosto de jiló, mas é verdade, gente. Pra mim, jiló não desce. Mas antigamente, na época da minha mãe, minha mãe fala que o que tinha pra comer era festa. Se tivesse, né, que minha avó sempre dava um jeito de fazer porque era muitos filhos, e tinha que fazer alguma coisa que o que fizesse estava bom, delicioso, e todo mundo gostava. Agora hoje em dia a gente fala, não gosto disso, não gosto daquilo. Mas eu vou continuar, acho que não gostando de jiló, gente. Porque pra mim realmente não dá, gente. Não dá, não desce. Eu não gosto mesmo. Eu até tentei experimentar esses dias, mas gente, não consegui engolir. E aí, gente? Esse é o vídeo de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu estou aqui me ajeitando. E é isso, gente. Comentem aí embaixo o que vocês acham, a opinião de vocês, que eu sempre gosto de ver a opinião de vocês, tá bom, gente? Um beijo. Tchau, tchau, gente. Como sempre, eu falo muito, o vídeo fica muito longo, gente. Gente, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Que Deus abençoe vocês. Bom final de terça-feira. Beijo, gente.